Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui neste canal, hoje para a segunda parte dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Exatamente. Na aula passada nós falávamos acerca do crime de usurpação de função pública, previsto no artigo 328, até o artigo 331, que é o crime de desacato. Então, nesta aula de hoje, crimes contra a administração pública, praticado, evidentemente, pelos particulares, é a aula 2. Então, na aula passada, nós estudávamos acerca da usurpação de função pública, o crime de resistência, o crime de desobediência e o crime de desacato. Neste encontro, agora, a nossa missão é falar sobre o tráfico de influência, a corrupção ativa, o crime de descaminho, de contrabando, de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, o crime de inutilização de edital ou de sinal e a subtração, inutilização de livro ou documento, além da sonegação de verbas previdenciárias. À frente de cada conduta criminosa, nós temos o procedimento que deve ser adotado pela autoridade policial, seja o delegado do Estado ou o delegado federal, que vai deflagrar o termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, segundo as normas do artigo ou da Lei 9.099, de 95, ou inquérito policial, se a pena em abstrato, evidentemente, for superior a 2 anos. Então, tráfico de influência é um delito muito conhecido hoje na mídia, todo mundo comenta, todo mundo fala, e a nossa missão é falar sobre esse artigo 332. Exatamente. É um tipo penal de ação múltipla. Isso, mais de um verbo, né? O conteúdo misto alternativo, que diz o seguinte: artigo 332 do Código Penal. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Importante, porque lá nos crimes contra a administração da justiça, nós temos um delito muito semelhante ao tráfico de influência, que a gente vai perceber que é a chamada exploração de prestígio. No momento exato, nós vamos discorrer acerca desse tipo de delito. Bom, para o tráfico de influência, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Então, nós temos aqui uma pena cumulativa, a pena privativa de liberdade, onde o juiz vai ter que determinar no sistema trifásico a pena privativa de liberdade e no sistema bifásico a aplicação da pena de multa. Então, nós temos aqui uma causa de aumento de pena, exatamente, a ser utilizado na equação lá da aplicação da pena, no terceiro momento, na terceira fase da aplicação da pena, causa de aumento da metade. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. É o tráfico de influência. E aí eu gosto de falar sobre esse tipo de delito, porque nós temos aqui que até a promulgação dessa lei 9.127, de 95, o tipo penal do artigo 332 do Código Penal tinha o mesmo nome iuris do tipo previsto no artigo 357 do mesmo diploma legal. Ou seja, exploração
de prestígio. Com o advento dessa lei 9.127 de 95, exatamente, o tipo penal do 332 teve o nome modificado para tráfico de influência. Odiernamente, existem dois tipos penais com o nome de tráfico de influência. Não é? Com o nome de tráfico de influência, evidentemente, do artigo 332 do Código Penal, e também o delito de exploração de prestígio, previsto no artigo 357 dos crimes praticados contra a administração da justiça, que está no capítulo 3º do Código Penal, que houve essa mudança substancial com o advento da Lei 9.127 de 95. O professor, excelente professor César Roberto Bittencourt, entende que o tráfico de influência é uma forma eufemística de tratar o delito de corrupção, exatamente, ou seja, é dar um nome menos agressivo ao delito de corrupção. Eu concordo com o professor. A gente vai ver aqui que o artigo 332, que é o tráfico de influência, prevê a conduta de solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem. Preste bem atenção. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Exatamente. Nós temos que no preceito secundário desse tipo penal prevê uma sanção de reclusão de 2 a 5 anos e pena de multa. Neste caso específico, não há lugar para o juizado especial criminal com a lavratura do TCO, porque a pena mínima é de 2 anos. Então, aqui não há que se falar, não há cabimento. Agora, preste bem atenção, senhoras e senhores. 4 são os verbos componentes da conduta típica do tráfico de influência. Nós temos a conduta de solicitar, nós temos a conduta de exigir, de cobrar e formar. E obter, né? Solicitar, exigir, cobrar e obter. O verbo obter é importante no delito de concussão, né? Capitulado no artigo 316. Evidentemente que se obtém a pretexto de se exigir, porque, na verdade, o tipo penal do crime de concussão é exigir, que pode ter ou não a obtenção. Porque lá no crime de concussão, que nós já gravamos em aulas passadas, o crime é essencialmente formal. Basta a conduta de exigir para configurar este delito de concussão, que é crime lá praticado pelo funcionário público, aquele previsto no artigo 327, seu parágrafo 1º, que é o funcionário público por equiparação, não é? Funcionário público no exercício da função. Capítulo 1º. Aqui, o verbo exigir, ele aparece novamente na conduta de tráfico de influência, ok? Então, vamos lá, tratando agora do bem jurídico protegido. É a escorreita administração pública. É o prestígio da administração pública. É a lisura. É a transparência da administração pública. Então, aqui, senhoras e senhores, nós temos a figura do tipo penal de conteúdo variado. Exatamente. Já digo agora. O tipo de conteúdo variado ou de ação múltipla, que é composto de 4 verbos, que é constituintes da conduta típica, que é o verbo solicitar, exigir, obter. Obter, não é? É interessante quando a doutrina começa a explicar esse tipo de
delito. Então, nós temos, para a configuração do delito de tráfico de influência, o envolvimento de pelo menos 3 pessoas. De pelo menos 3 pessoas. Assim, além de se tratar de uma conduta de conteúdo variado, nós temos a ação múltipla. E temos também, em tese, um crime coletivo. Um crime de concurso necessário. Pelo menos o envolvimento de 3 pessoas. Então, aqui, para a configuração do crime, é necessário a ocorrência de 3 pessoas, ainda que virtuais. Nos dizeres do professor Guilherme de Souza Nutti, um grande jurista, um grande desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, bacana, né? Então, aqui nós temos as pessoas, o vendedor de prestígio, o funcionário público não sabedor de que está sendo usado para beneficiar alguém e o comprador do prestígio. Se o funcionário público soube do uso do seu prestígio por pessoa estranha, deixa de ser delito de tráfico de influência para ser uma corrupção passiva. Então, neste caso, o servidor, ele é vendido. A venda de fumaça não alcança a figura do servidor público. Porque se o servidor público faz parte do enredo criminoso, desse conluio, evidentemente que a conduta dele vai ser de corrupção passiva. É por isso que o professor César Roberto Bittencourt entende que esse tipo de delito é uma forma eufemística de se tratar esse delito na forma de corrupção. Na forma de corrupção. Então, veja bem, preste bem atenção. O funcionário público e a pessoa que está comprando o prestígio são pessoas virtuais do delito. São pessoas virtuais do delito. Ato do funcionário. O crime de tráfico de influência só se caracteriza se houver ato do funcionário público. E o ato tem que ser para uma conduta futura. Bom, vamos analisar aqui essas 4 condutas de solicitar, de cobrar, de exigir, não é? A doutrina, ela tem uma tendência de caracterizar ou crime formal ou crime material. Parte da doutrina entende que nas condutas de solicitar, de cobrar ou exigir, o crime é formal. Enquanto que a conduta de obter é crime material. Nos dizeres de Vincenzo Manzini, enquanto um quer vender fumaça, o outro quer e supõe comprar um assado. Na feliz expressão de Vincenzo Manzini. Fraude decorre do fato de que o traficante de influência vende uma vantagem que o comprador não vai ter de fato. Então, aqui, é por isso que o entendimento, né? O entendimento é de que nós temos que ter, no enredo criminoso, a presença de pelo menos 3 pessoas virtuais, pelo menos 2 virtuais, né? Nos dizeres de Vincenzo Manzini, enquanto um quer vender fumaça, o outro quer e supõe comprar um assado. Na feliz expressão. Bom, a fraude decorre do fato de que o traficante de influência vende uma vantagem que o comprador não vai ter de fato. A expressão aqui é a pretexto de. O que é isso? Com desculpas de influir no ato praticado pelo funcionário público, no exercício da função para quê? Para beneficiar o comprador do prestígio. O traficante de influência solicita, exige, cobra ou obtém dele uma vantagem para si ou para outrem. É a forma de enganar o comprador do prestígio. E aqui tem a classificação. É um crime formal que pode ser praticado por qualquer pessoa. Para a configuração do delito por parte do sujeito ativo, não há nenhuma condição especial
para a imposição desse tipo de delito. O bem jurídico é a escorreita administração pública, segundo o nosso professor festejado, professor Guilherme de Souza Nutti. O crime é comissivo, o crime é instantâneo, é unissubjetivo ou plurissubsistente e de forma livre. Nós temos aqui uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou pode até insinuar que a vantagem é também destinada ao funcionário público. Está onde? Está no parágrafo único do artigo 332 do Código Penal. Agora nós vamos tratar do delito de corrupção ativa, um outro delito importante. Vamos lá. Oferecer, artigo 333, que é importante o estudo desse delito, até com crime de corrupção passiva, que é previsto no artigo 317 do Código Penal, que necessariamente não é um crime bilateral. Pode caracterizar um crime bilateral e uma exceção à teoria monista do delito. Então, veja bem, artigo 333 do Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Gente, esse tipo de delito, um dia, teve como pena mínima 1 ano. E aí, durante um certo tempo, nós tivemos no Brasil uma injustiça, uma incongruência da maior fragilidade. Cidadão que praticava esse tipo de delito, e não só a corrupção ativa, mas também a chamada corrupção passiva, ele tinha a suspensão condicional do processo. Gente, peraí. Cidadão é um corrupto, vai suspender o processo? Daqui a pouco tem um período de prova de 2 a 4 anos, e aí extingue-se a punibilidade. Olha, para nós aqui, desarrazoado. Felizmente, houve uma lei posterior que teve como incumbência mudar a pena mínima de 1 ano para 2, justamente para evitar esse tipo de aberração jurídica no sistema brasileiro. Bom, tipo penal: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Ou você oferece ou promete. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar esse delito. Não há nenhuma condição necessária, especial. Tem que ser um particular. Eventualmente pode ser o próprio servidor público. Não há nenhum óbice. Nós já estudamos essa questão logo na introdução da aula anterior. Quem não viu a aula anterior, é só abrir lá e ver a aula anterior. Nós trabalhamos a questão do artigo 328, usurpação de função pública, até o artigo 331, que é o crime de desacato, e estudamos a miúde essa matéria. Elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo específico, consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Neste caso, não há a excepcionalidade da chamada forma culposa. Agora nós estamos aqui diante do artigo 334, que é o crime de descaminho, que antes de 2014, senhoras e senhores, era tratado no mesmo artigo. Não é? Era no mesmo artigo. A lei foi a Lei 13.008. Preste bem atenção. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. A pena é de
reclusão de 1 a 4 anos. E aí nós temos aqui alguns tipos derivados, né? Alguns tipos derivados, equiparando aqui a conduta, inclusive com a ocorrência da mesma pena, que incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei, pratica ato assimilado em lei especial, a descaminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial industrial, mercadoria de procedência estrangeira, quem introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Inciso 4. Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentação que sabe serem falsos. E aí nós temos aqui uma norma conceitual, exatamente. No parágrafo 2º, equipara-se as atividades comerciais para efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Essa mesma disposição, senhoras e senhores, nós temos lá no artigo 180 do crime de receptação, exatamente. Parece que houve até lá copiou, né? Colou aqui nesse parágrafo 2º. Aqui nós temos no parágrafo 3º uma causa de aumento de pena. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Bom, e aqui nós temos algumas explicações sobre o crime de descaminho. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Se houver participação de funcionário público, pode configurar um outro delito autônomo previsto lá no artigo 318, que é facilitação de contrabando ou descaminho, ou até mesmo o crime de corrupção passiva, que é previsto no artigo 317 do Código Penal. Sujeito passivo é o Estado. Elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não se exige o elemento subjetivo específico e também não se pune a forma culposa. Objetos material e jurídico desse tipo de delito. O direito ou imposto devido e o objeto jurídico é a administração pública, nos interesses material e moral. E aí nós temos uma classificação interessante, que normalmente o professor Guilherme de Souza Nucci, na sua obra Direito Penal, ele trabalha essa questão, né? Divinamente, para cada delito ele coloca uma classificação. Esse tipo de delito ele é comum, porque é praticado pelo particular. É o crime formal, é um crime comissivo ou omissivo impróprio, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente, ou também pode ser plurissubsistente, forma em que admite a tentativa. E quando, evidentemente, comissivo, né? Lógico. Bom, aí essa mesma lei 13.008 de 2014, ela traz a figura do contrabando. E aí separando contrabando de descaminho. Durante muito tempo, senhoras e senhores, esses dois delitos eram tratados nesse artigo 334. Acredito que agora que o arranjo tenha ficado mais claro, tenha ficado mais tranquilo para quem estuda, até para a aplicação desse tipo de delito. 334A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Preste bem atenção que agora é mercadoria proibida. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. E aqui não tem a aplicação do juizado especial criminal, não tem suspensão condicional do processo, que a pena mínima que não admite. Da mesma forma do descaminho, no contrabando, nós temos o parágrafo 1º,
algumas figuras equiparadas. Incorre na mesma pena quem pratica ato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, reinsere do território nacional mercadoria brasileira destinado à exportação, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer outra forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Inciso 5º, adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. E aqui também no parágrafo 2º, coincidentemente o mesmo parágrafo, nós temos a figura explicativa, a figura conceitual, a figura não incriminadora, dizendo equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. E aí, parágrafo 3º, nós temos uma forma de aumento de pena. A pena aplica-se em dobro se o crime ou contrabando se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. E aqui nós temos as explicações necessárias para facilitar a explicação do delito em apreço, crime de contrabando. Lembrando, se o contrabando consistir no objeto material de outras mercadorias, como tráfico de drogas, como armas proibidas, pode ser que seja tratado num outro estatuto, numa outra lei, seja a lei do desarmamento, o estatuto do desarmamento, ou até mesmo a lei sobre drogas, a lei 11.343. Bom, sujeito ativo é qualquer pessoa, se houver participação de funcionário público, pode configurar o delito autônomo da facilitação de contrabando ou descaminho, que está previsto no artigo 318, no capítulo 1º, né, do título 11 dos crimes praticados pelo servidor público, pelo funcionário público, contra a administração pública em geral. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não exige ou não se exige o elemento subjetivo específico e também não se pune aqui, neste caso, a chamada forma culposa. Objeto material o objeto material é a mercadoria, né? E o objeto jurídico é a administração pública, é a lisura da administração pública, né? A integridade da chamada administração pública. Também é crime comum, é crime formal, é crime comissivo ou omissivo impróprio, é instantâneo, é unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente, forma em que admite a tentativa e quando, evidentemente, comissivo. Aqui nós temos o delito do artigo 335, que é impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, que é previsto no Código Penal, não é? Nós temos aqui o artigo 335, que diz expressamente: impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública, motivada ou promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou entidade paraestatal, está numa primeira conduta, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, a pena é de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Há quem entenda que esse artigo, como Mirabete, de saudosa memória, entende que esse artigo foi revogado pela lei de licitação, a lei 8.666 de 93. Bom, o Paulo José da Costa Júnior e o Antônio Pragiaro entendem o seguinte: basta uma simples leitura do artigo para concluirmos que a revogação operada pela lei de licitação foi apenas parcial, não derrogando o impedimento, a perturbação
ou a fraude em asta pública. Então é uma corrente muito interessante, mas muito interessante mesmo, dizendo que não teria havido uma revogação, mas sim uma derrogação, ou seja, uma revogação parcial desse artigo. O artigo 336 diz respeito à inutilização de edital ou de sinal, que é previsto no artigo 336 do Código Penal. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, é uma primeira conduta, que vem separada por ponto e vírgula. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto, a pena é de 1 mês a 1 ano ou pena de multa. Neste caso, nós temos uma pena alternativa com a aplicação possível da Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099 de 95. E nós temos aqui a subtração ou inutilização de livro ou documento, a previsto no artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, aqui já trata do objeto material, tem que ser livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Aqui nós temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui um fato mais grave, né? Se o fato não constitui crime mais grave. E por último, nós temos aqui uma conduta bem ampliada, né, do artigo 337, com a redação determinada pela Lei 9.983, do ano de 2000, que foi a sonegação de contribuição previdenciária, consistente em suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Então, aqui nós temos 3 condutas possíveis: omitir em folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhe presta em serviços. Esse é o inciso primeiro. Inciso segundo, deixar de lançar mensalmente, nos títulos próprios de contabilidade da empresa, as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço, aqui no inciso segundo. No inciso terceiro, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Aqui a pena é de 2 anos a 5. Além da pena de multa, uma pena cumulativa. Também pelo tamanho da pena, já se percebe de plano que não há cabimento do juizado especial criminal. Parágrafo 1º tem uma disposição de política criminal muito importante, não é? É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação penal. Então, o que o Estado quer aqui é fomentar a voluntariedade de sanação desse tipo de irregularidade, evidentemente recebendo as parcelas, né, as contribuições, as importâncias, os valores devidos que foram praticamente sonegados. O parágrafo 2º traz a figura consistente em é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente é primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. E aí entra a questão do princípio da insignificância, que é muito discutido hoje no direito brasileiro, no direito penal, principalmente nos crimes contra a administração pública, mas é uma forma prevista em lei e que a lei visa fomentar esse tipo de
de comportamento do autor. De forma que nós vamos encerrar a nossa participação de hoje. Eu gostaria de, uma vez mais, agradecer a paciência de todos em assistir parte ou o todo desse nosso vídeo, dessa nossa aula. Agradecer sincera e honestamente a todos que assistiram essa nossa aula. Quero agradecer de coração a 4 cidades do meu estado, de Minas Gerais. Primeiro, gostaria de agradecer ao povo de Teófilo Otoni, a cidade que eu nasci, a minha cidade natal, que eu amo de coração, a minha cidade de Novo Cruzeiro, foi a minha primeira comarca de trabalho, foi a primeira vez que eu saí da minha cidade de Teófilo Otoni. Depois a cidade de Contagem, que me recebeu de braços abertos, a população de Contagem. E por último, a população de Belo Horizonte, a capital mineira. Muito obrigado pelo carinho, pelo apreço de sempre, pelo tratamento contagiante. Que Deus possa proteger a todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser.